Oi pessoal, boa noite, Mais uma aula que nós vamos recomeçar, mais uma semana, graças a Deus, Enquanto estamos todos bem, com saúde, diante dessa situação. Meninos, eu vou trabalhar hoje da seguinte forma. Eu vou fazer a correção daquelas duas atividades que eu passei para vocês na sexta-feira, Foi meio corrido assim, o dia, mas faço a correção daquelas duas atividades, tá? E já tem as duas atividades que vocês devem fazer hoje no grupo, E quem pode imprimir, quem tem condições de imprimir, fica à vontade, quem não consegue pode copiar, Então, faça da melhor forma para vocês. E no final da aula, lá pelas 9 horas, 9h15, eu envio para vocês a fotografia da atividade de hoje já respondida, já completada, tá bom? Então hoje, dia 15 de março, a atividade que nós temos tem um textinho breve, Falando sobre o mestre Osmar. Nós vamos trabalhar nessa atividade aquela questão do as, es, is, os, us. Então tem um texto curto, certo? É importante você fazer a leitura de texto. Pessoal, nessa fase que vocês estão, Todos querendo desenvolver a leitura, querendo aprender a escrever com fluência, Isso é muito bom, essa vontade. Tudo que você puder agregar na sua leitura, você faça isso. Então tem um textinho curto aqui. Faz a leitura do texto. Você vai engasgar uma vez, vai engasgar duas, vai engasgar três. Na de 4 a gente começa a ir percebendo as dificuldades e vai se tornando mais simples a leitura do texto, tá bom? Então para hoje, dia 15, tem essa atividade do mestre Osmar e tem uma atividade de matemática também que você vai resolver observando um gráfico, Tem um gráfico curto, aonde todo gráfico ele quer trazer alguma informação para a gente, Então o gráfico ele é usado para um monte de coisas. Nesse caso aqui, foi montado um gráfico de uma lanchonete, para ela controlar a quantidade de lanches que ela vendeu em janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho. E vai montando as barras, Aquela parte colorida, nós chamamos de barra, e diante daquela barra você pode observar a quantidade de lanches vendidos em cada mês. Aí você analisando o gráfico, você tenta ler as questões que tem aqui embaixo e vai completando com as informações do gráfico, tá legal? E o segundo também, é um gráfico onde se coloca a idade de algumas crianças, certo? Tem a idade das crianças e você vai observar no gráfico e ver quantos anos tem a Ana, a Bárbara, o Júlio, o César, o Tiago, a Helena, que são nomes que estão representados no gráfico aqui, tá bom? Então vocês vão acompanhar comigo a correção da tarefa que eu passei na sexta-feira agora. Depois vocês tentem resolver essas duas atividades, não são atividades difíceis, tá bom? E se você tiver dificuldade, vai nos falando, porque observando a sua dificuldade, a gente prepara atividades para melhorar tais dificuldades, tá legal? Então aqui embaixo você vai separar a sílaba da palavra, lembrando que sílaba é um pedaço da palavra. Então igual ali, ó. A primeira palavra que eu peço para você separar é a palavra castelo, certo? Então, para você separar a sílaba da palavra castelo, basta você pronunciar essa palavra de forma pausada. Você fala castelo. Você tem 3 sílabas para você poder compor essa palavra, certo? Então, sílaba é um pedaço de uma palavra. Então, você vai separar, aí você vai fazer castelo, tá bom? Então, isso nessa atividade do mestre Osmar, tá bom? Então, agora, vamos voltar para aquela atividade de sexta-feira, que eu pedi para você completar aquelas palavras com G ou J. Bom, G e J são 2 consoantes que nós temos no nosso alfabeto.
certo? Só que em alguns momentos, quando a letra G vem acompanhada do E, quando a letra G vem acompanhada do I, eles permitem o mesmo som do G acompanhado o J e o E, e ele permite o mesmo som do J e o I. Então, por exemplo, ó, por que geladeira nós escrevemos com G e não escrevemos com J? Né? Porque existem regras ortográficas que determinam como que a gente escreve as palavras. Eu não escrevo do jeito que você quer, você não escreve do jeito que você quer. Existe uma norma culta, uma norma correta para a escrita das palavras. E aqui, ó, G e G, certo? Usando a letra G, usando a letra J, eles apresentam o mesmo som. E por isso que muita gente confunde na hora de escrever. E essa lista de palavras que eu tenho aí é para memorizarmos, né, a escrita de palavras com G, o G acompanhado do E, o G acompanhado do I, o J acompanhado do E e o J acompanhado do I. Então tem lá, ó, ginásio, a primeira palavra com G. Tem a de baixo, jipe, com J. Tem depois pagem, com J. Depois tem lojista, também com J. Depois vem a palavra gesso, com G, certo? Depois de gesso, vem página, página com G. Depois de página, general, com G. Tangerina, com G. Então, olha, na primeira coluna de palavras, a sequência G, J, 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 G, 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 tá? Agora, ó, a segunda sequência, nós temos tigela, com G, agenda, com G, mágico, com G, vagem, com G, geleia, com G. Pessoal, aí na nossa atividade, a palavra geleia está com acento. Esse acento não tem mais, tá bom? Então, isso aí eu deveria ter tirado. Na hora eu não percebi que foi meio corrido. Geleia e jiboia, que tem aqui na tarefa, não tem acento mais. Depois vem berinjela, é com J. Depois vem jeito, também é com J. E depois estrangeiro, com G, certo? Aí você segue essa sequência de letras e completamos essa coluna. A outra coluna nós temos assim, ó, gente com G, gesto com G, injeção com J, sarjeta com G, ajeitado com J, higiene com G, jejum é J e J, tá? Vou fazer jejum, as duas estão com J. Joelho, depois também com J, tá ok? Então, isso aqui é a sequência da terceira coluna. Ali, ó, jiboia não tem mais esse acento. Aí, jiboia aí vai com J, cereja também é com J, geada é com G, gorjeta é com J, trajeto é com J, sargento é com G, monge é com G e gengibre, as duas, os dois espaços você completa com G. Agora ele pede para você escolher 4 dessas palavras e escrever uma frase, tá certo? Então você pensa direitinho o que você vai escrever, fala a palavra para você, para depois colocar no papel, né? Nós temos a mania de escrever depressa, querer acabar logo, aí acabamos escrevemos de qualquer jeito, né? Então vamos melhorar isso aí. Bom, meninos, isso aqui, aquela primeira palavra, a correção daquela primeira atividade do G e o J, tá? Agora, nós tínhamos um texto, certo? É um texto, sempre que possível, pessoal, quando nós mandamos essas atividades de leitura, força a leitura do textinho, né? A gente, nesse início de alfabetização não é fácil esse entendimento de um texto muito grande, mas a gente precisa insistir nessa questão da leitura, tá bom? Então, nós temos um texto, ele é uma fábula, né? O que é uma fábula? É um gênero textual onde animais
ganham vida, né? Existem diversas fábulas escritas por vários escritores, e na fábula, igual nesse aqui, ó, a cigarra fala, a formiga fala, né? Então eles dão vida aos seres, aos animais, né? E eles falam, e eles querem sempre transmitir um ensinamento pra gente no final de umas fábulas. Então toda fábula, nós dizemos que no final dela tem uma moral, tem uma história, né? Um ensinamento que ele quer nos transmitir. Então você tem que completar os espaços com as palavras formigas, inverno, cantora, casa, entristecida, comida, cigarra, bom e floresta. O texto começa assim, ó. A cigarra era uma grande cantora, certo? Então, no primeiro espaço, você vai completar com a palavra cantora. E passou o